Fala galera, tudo bem? Segunda parte do nosso mini curso de Direito Constitucional. E agora, nessa segunda parte, nós iremos estudar as constituições, vários aspectos, conceito, nós iremos estudar também o papel das constituições, elementos da Constituição segundo José Afonso da Silva, espécie de constituições e também iremos estudar, por fim, alguns conceitos que vêm despencando em provas, pessoal. Sem perder tempo, bora! Pessoal, conceito de Constituição. Isso aqui eu espero que vocês tenham que saber. Eu espero não, eu quero que vocês saibam. Isso aqui tem que saber, isso precisa decorar, isso é obrigatório para qualquer concurseiro, tá bom? Os conceitos de Constituição sociológica, Constituição política, Constituição jurídica, Constituição normativa e Constituição culturalista. Vocês podem perceber, galera, que entre esses parênteses está o nome de cada autor que acabou criando, que acabou teoretizando cada uma desses conceitos. E o primeiro autor que a gente vai tratar aqui é da chamada Constituição Sociológica, Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle, pessoal, pontua que a Constituição, no seu sentido sociológico, é o conjunto de fatores reais de poder, sendo que a Constituição deve ser aquilo que pretende a sociedade. Sob pena, pessoal, sob pena de ser uma mera folha de papel. O que fala, pessoal? A Constituição é aquilo, galera, que a sociedade ela pretende, que a sociedade quer. Se você tiver uma folha de papel com um conjunto de dizeres que não reflete o pensamento da sociedade, nós não temos uma Constituição. A Constituição, ela é sociológica, é formada pelas forças sociais, fatores reais de poder da sociedade. Se não estiver materializado na folha de papel, a gente tem então somente uma folha de papel qualquer, pessoal, tal como essa folha de papel aqui, que pouco serve para, vamos dizer, pavimentar um caminho constitucional da sociedade. A Constituição política, pessoal, nosso segundo conceito, Carl Schmitt. Carl Schmitt é interessante porque esse conceito de Constituição é um conceito criado por Carl Schmitt, e Carl Schmitt ele era um jurista, ele foi ministro da Justiça da Alemanha nazista. Foi um conceito de Constituição utilizado, inclusive, para arbitrariedades. E a Constituição política, pessoal, é a decisão política fundamental do Estado que cria uma norma para ser cumprida, pessoal. Ou seja, o que é Constituição? É aquilo que o Estado assim entender e assim decidir de maneira política colocar dentro da Constituição, pessoal. Então, justamente esse conceito abriu margens a diversas arbitrariedades, como a gente já encontrou na Alemanha nazista e que foram já discutidas no nosso primeiro bloco, na nossa primeira parte desse mini curso. Então, a Constituição política, lembre-se dessa expressão, é a decisão política fundamental do Estado. E uma Constituição sociológica, de Ferdinand Lassalle, é o conjunto de fatores reais de poder. São expressões que a gente precisa entender. Hans Kelsen, por um outro lado, entende que Constituição é norma pura, puro dever ser. E é dividida em dois grandes subitens, pessoal. Dois grandes subitens. A Constituição jurídico positiva e a Constituição lógico-jurídica. O que é a Constituição, pessoal? Jurídico positivo. Ora, Hans Kelsen entende que a Constituição é norma pura, puro dever ser. E esse puro dever ser, essa norma pura, ela é materializada através de dois grandes conceitos por ele teoretizados. A Constituição jurídico positiva,
que é justamente que é a Constituição posta, aquela criada pelos homens para ser efetivamente cumprida por uma população, por uma sociedade. Ou seja, vamos colocar assim, para vocês entenderem, a Constituição jurídico positiva é aquela positivada, é a folha de papel. É a folha de papel que é criada e colocado o texto constitucional. Mas, para além da Constituição jurídico positiva, aquela Constituição que é materializada, que pode ser pegada, que é vista, existe a Constituição lógico-jurídica, pessoal. E a Constituição lógico-jurídica é a chamada norma hipotética fundamental. Ora, é uma norma suposta, uma norma hipotética que a gente não consegue ver, mas que a gente entende no íntimo que deve ser cumprida. Existe uma Constituição jurídico positiva que estrutura todo o Estado, direitos fundamentais e assim por diante. Mas essa Constituição jurídico positiva deve obediência a uma Constituição lógico-jurídica, a uma norma hipotética fundamental que diz: cumpra a Constituição. A norma hipotética fundamental é a norma suposta, é a norma hipotética, pessoal, que não é materializada, mas que traz ideais. E qual que é o ideal trazido? Que influencia toda a sociedade, todo o constitucionalismo. É: cumpra a Constituição. A norma hipotética fundamental que a gente idealiza, cumpra a Constituição. Cumpra a Constituição, pessoal. E a Constituição normativa de Conrad Hess. Pessoal, aqui eu pontuo que a Constituição normativa ela é pautada a partir de um conceito, pessoal. Conceito de condicionamento recíproco. O que a gente entende a partir desse, pessoal, dessa expressão condicionamento recíproco? Ora, percebam, na Constituição sociológica, galera, como eu disse, a sociedade molda a Constituição. Conjunto dos fatores reais de poder, Ferdinand Lassalle. Numa Constituição política, a decisão política do Estado molda a sociedade, a decisão política fundamental, Carl Schmitt. Hans Kelsen pontua que a Constituição é norma pura, por dever ser. Ou seja, temos uma norma que molda a sociedade. Já na Constituição normativa de Conrad Hess, nós temos um condicionamento recíproco. E o que isso significa, galera? Isso significa que temos, tanto de um lado, a sociedade moldando a Constituição, assim como a própria Constituição, o texto constitucional, a decisão política, a folha de papel molda a sociedade. Nós temos um condicionamento recíproco, porque ao mesmo tempo a sociedade molda a Constituição e a Constituição molda a sociedade. Nós temos diversas setinhas opostas, uma moldando a outra, pessoal. Entenderam? Conrad Hess criou isso. E que fique aqui de adendo para vocês, o Conrad Hess também criou, isso aqui a gente até teve na nosso último bloco, na parte 1, que foi justamente a supremacia da Constituição. É um conceito de Conrad Hess. E por fim, galera, é um conceito que vem sendo cobrado em algumas provas, o conceito de Constituição culturalista, de Meirelles Teixeira. Nesses casos, a Constituição ela é o resultado da cultura. E também a própria Constituição interfere na cultura. A Constituição, ela passa a ser uma Constituição total, que considera diversos aspectos econômicos, filosóficos, sociológicos e também, pessoal, aspectos políticos. Na Constituição culturalista, nós temos qual expressão? Uma Constituição total. Constituição total. Quando a gente fala de conceitos de Constituição, a gente precisa lembrar de algumas palavras-chave. Vamos relembrar elas rapidamente aqui. Constituição sociológica, Ferdinand Lassalle, conjunto dos fatores reais de poder. Constituição política, Carl Schmitt, é a decisão política fundamental. Constituição jurídica, Hans Kelsen, norma pura, puro dever ser. Constituição jurídico positiva, Constituição lógico-jurídica. Constituição normativa de Conrad Hess, para além da supremacia da Constituição, o condicionamento recíproco. E Constituição culturalista, Meirelles Teixeira, é a Constituição total. É a Constituição
total. E aqui, galera, o papel da Constituição. A Constituição, para além de conceitos, ela influencia. Ela tem algum papel na sociedade e o papel diante do poder legislativo. E é isso que a gente vai acabar estudando agora. A Constituição, de acordo com seu papel, comporta 4 classificações. Então, de acordo com seu papel, a Constituição ela comporta 4 classificações. E a primeira delas é a chamada Constituição-Lei, pessoal. E o que pontua a Constituição-Lei? É que a Constituição ela é tão somente mais uma das inúmeras leis existentes no ordenamento jurídico. E por isso, o papel de atuação do legislador, ele é enorme. Ele é, vamos dizer assim, ilimitado. Ora, se a lei a Constituição é tão somente mais uma lei, o legislador pode alterar ela à vontade. Então, aqui, segundo esse papel, a Constituição é tão somente mais uma lei. Por outro lado, nós também temos o conceito de Constituição total ou fundamento. Na Constituição total ou fundamento, a Constituição não é mais uma lei. A Constituição, ela é a lei mais importante. E, sendo a lei mais importante, ela deve tutelar todos os aspectos da sociedade. E por isso, pessoal, a atuação do poder legislativo acaba sendo diminuta. Tudo bem? Diminuída. Porque se a Constituição ela é a lei maior, o legislador não interfere nessa lei, então a Constituição, perdão, ela tutela toda a sociedade. Percebam. O que a gente precisa entender nesses conceitos, nessas classificações? Qual é o conceito? Constituição-lei, Constituição-fundamento. E qual é o papel do legislador? Na Constituição-lei, a Constituição é tão somente mais uma lei. O papel do legislador, muito amplo. Na Constituição total ao fundamento. A Constituição é o fundamento da vida em sociedade. Portanto, a Constituição tudo regula. E, nesse caso, qual é o papel do legislador? O papel do legislador é pequeno, porque a Constituição já regula tudo. Sobra pouco para o legislador tutelar, reger. Tudo bem, galera? Vamos lá, Constituição moldura. O que pontua a Constituição moldura, pessoal? A Constituição moldura, ela pontua uma metáfora. Ou seja, que a Constituição é igual a um quadro. A Constituição impõe limites. E esses limites é justamente a moldura do quadro. E tudo aquilo que está dentro dessa moldura pode ser tutelado, desde que limitado à moldura final desse quadro. Temos aí uma metáfora. E nesses casos, pessoal, explicada essa metáfora a partir do conceito de Constituição moldura, o que a gente tem como papel do legislador? Ora, na Constituição moldura, o papel do legislador, ele, sem dúvida nenhuma, é menor que na Constituição lei, mas ele também é maior que na Constituição fundamento. Uma vez que ele pode tutelar, limitando-se à moldura, tudo aquilo que nela se encontra inserido. Tudo bem? Você não pode passar para fora da moldura sob pena de inconstitucionalidade. E aqui, nessa última classificação de Gustavo Zabrelski, pessoal, isso aqui está sendo tão cobrado em provas de carreira do Ministério Público, Judiciário, para chegar na prova de delegado é assim, ó, isso vai chegar, vocês vão saber, vocês vão entender. O que é a Constituição suave ou dúctil, pessoal? O que essas expressões suave e dúctil nos traz no aspecto constitucional? Ora, pessoal, segundo o entendimento clássico, a Constituição, pessoal, ela pontua o início, o decorrer, o meio e o final da sociedade. O que pretende a sociedade, como ela sai percorrendo esse trilho, o caminho que ela percorre e o que se pretende alcançar, pessoal. Já uma Constituição suave, dúctil, ela não pontua que a Constituição é um fim, nem tão somente um meio, pessoal. Mas a Constituição é o início de tudo. A sociedade deve escolher quais caminhos ela deve percorrer, quais caminhos ela pretende atingir, pessoal. Na Constituição suave e dúctil, pessoal, o que nós temos? Que a sociedade vai escolher qual é o fim constitucional a que ela deve percorrer. Tudo bem? Porque isso cabe à própria sociedade. A Constituição é um início. O fim, a sociedade decide a partir dos ideais trazidos por esse início. Tudo bem, pessoal? Teórico, hein? Teórico, pesado, pessoal. Pesado demais. Pesado demais. Mas vamos continuar. Vamos continuar.
elementos da Constituição, pessoal. O professor José Afonso da Silva, ele nos pontua quais são os elementos da Constituição. Perguntinha boa. São o quê? São 5 elementos, pessoal. Uma Constituição, segundo o professor José Afonso da Silva, somente pode ser considerada uma Constituição se ela possuir 5 elementos. Os elementos orgânicos, pessoal. O que vem a ser os elementos orgânicos? É justamente a estruturação do poder estatal, ou seja, executivo, legislativo e o poder judiciário, galera. Então, a estrutura do poder estatal, ela é um elemento orgânico da Constituição, segundo o professor José Afonso da Silva. E o nosso segundo elemento? São os elementos limitativos e defensivos. São os direitos e garantias fundamentais, galera. Ou seja, limitam a atuação dos elementos orgânicos. Dos elementos orgânicos, pessoal. E os elementos de aplicação são os processos dispostos na Constituição de materialização, pessoal, de realização, de concretização dos elementos orgânicos e limitativos. Tudo bem? Ou seja, não basta tão somente elementos orgânicos e limitativos, nós temos que aplicar esses elementos, concretizar, materializar. Isso acontece a partir dos elementos de aplicação da Constituição. E os elementos de estabilização, segundo o professor José Afonso da Silva? Ora, pessoal, pensa, ó, estabilização. São justamente os institutos de resolução das crises constitucionais, pessoal. Das crises constitucionais. E na Constituição brasileira, isso ele está posto através da intervenção federal, né? Intervenção federal, estadual também, através também do estado de sítio e também, por fim, através do estado de defesa, pessoal. Vocês percebem que aqui a gente está trazendo, vamos dizer assim, a estrutura de uma Constituição, a gente consegue ver isso a partir da Constituição brasileira. E por fim, então, somente para a gente, antes da gente relacionar esses elementos com a Constituição brasileira, nós temos os elementos socio-ideológicos, que é justamente os fins e finalidades escolhidas pelo poder constituinte como determinantes para a sociedade a qual essa Constituição pretende justamente atuar e reger. Olha, galera, vamos fazer um paralelo aqui. Os elementos orgânicos existem na Constituição Federal? Sem dúvida, nós temos na Constituição Federal a estrutura do poder estatal, o executivo, o legislativo, o judiciário, a nossa federação, tudo isso está disposto na Constituição. Elementos limitativos defensivos? Sem dúvida nenhuma. Lembrem, nós temos o famoso artigo 5º da CF de 88. Elementos limitativos ali postos. Os elementos de aplicação, pessoal, sem dúvida nenhuma, devido ao processo legislativo, está previsto na Constituição. Nós temos remédios constitucionais para a realização dos direitos fundamentais, a criação de diversos sistemas, Sistema Nacional de Cultura, Sistema Nacional, o SUS está na Constituição, e assim por diante. Elementos de estabilização, sem dúvida, intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Sócio-ideológicos, nossa senhora, nem precisa pensar. Lembremos, pessoal, do sócio de Vápulo. Vocês lembram disso? Aqui nós temos os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Isso está no nosso artigo 1º da CF. E são princípios fundamentais a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. São elementos
socioideológicos, porque estabelecem os fins e as finalidades escolhidas pelo poder constituinte originário como determinantes para aquela sociedade a qual justamente pretende-se reger. Tudo bem? Pessoal, 20 minutos de aula e olha o quanto a gente já aprendeu. Conceito de Constituição, papel da Constituição, isso é importante, e elementos da Constituição, segundo o professor José Afonso da Silva, pessoal. E aqui nós vamos ver justamente as espécies de Constituição. Isso aqui eu amo. Eu amo, amo, amo. Eu digo para os alunos que eu acabo sendo masoquista, porque eu amo tudo que os alunos odeiam, né? Eu gosto de ser odiada. E a gente vai entender agora justamente quais são as espécies e classificação das constituições. A Constituição ela pode ser classificada quanto à origem, quanto à forma, quanto à sua extensão, modo de elaboração, alterabilidade, mutabilidade, estabilidade, quanto à dogmática, a ontologia e a origem da sua decretação. E pessoal, quanto à sua origem, uma Constituição ela pode ser promulgada. E o que é uma Constituição promulgada? A Constituição promulgada é aquela que é democraticamente colocada através de um órgão chamado de Assembleia Constituinte. Ela, pessoal, é diametralmente oposta à chamada Constituição outorgada, que é aquela imposta de maneira autoritária, às vezes por tão somente uma pessoa, e não por uma Assembleia Constituinte eleita pelo povo. Uma Constituição promulgada e uma Constituição outorgada. E aí eu pergunto para vocês, qual é a diferença entre Constituição e Carta? A gente olha, Carta Magna, a Carta Constitucional de 88, a carta, a expressão Carta Constitucional, ela é uma expressão que indica que essa Constituição foi outorgada. Tudo bem? Isso é pegadinha, às vezes, de prova. Então, a diferença entre Constituição e Carta, no seu aspecto mais técnico, é justamente que a Constituição ela é promulgada e a Carta ela é outorgada. Mas a gente vê nos escritos jurídicos essas expressões sendo utilizadas de maneira sinônimos, né? Então, mas lembrem dessa diferença bem técnica, jurídica, galera. Jurídica, seremos juristas, tudo bem? E uma Constituição bonapartista cesarista é aquela, pessoal, que é, num primeiro momento, outorgada e colocada para uma sociedade através, seja de um plebiscito, seja de um referendo, para justamente aprovar essa Constituição e, assim, dar aspectos de legalidade perante ela. É por isso que a gente tem o nome Constituição Bonapartista. Napoleão Bonaparte fez isso. Cesarista, constituições romanas do César, né? Júlio César também fez isso na época romana. Tudo bem? Quanto à forma, pessoal, quanto à forma, sem muito explicar. A Constituição ela pode ser escrita e também ela pode ser costumeira. Ela pode estar numa folha de papel, mas também ela pode ser passada através dos costumes, pessoal, não estar escrita. É interessante a gente pontuar, porque hoje em dia, numa sociedade tão líquida como a nossa, tão globalizada, uma sociedade tão frágil como a nossa, que nós temos mudanças diárias nos aspectos, sejam constitucionais, como sociais, políticos, econômicos, é praticamente impossível nós termos uma Constituição costumeira. Isso é colocado por Canotilho. Canotilho pontuou que é quase impossível a existência de uma Constituição integralmente costumeira. Mas é possível uma Constituição parcialmente costumeira? Sem dúvida. Nós temos a Constituição inglesa. Nós temos a criação dos costumes judiciários na Inglaterra e aliada a diversos pactos. Exemplo, o Habeas Corpus Act, Petition of Rights, que a gente estudou na parte 1 desse nosso mini curso de Direito Constitucional. Tudo bem? E eu pergunto, a Constituição norte-americana, ela é costumeira? Pessoal, a doutrina pontua que não. É uma Constituição escrita, mas complementada por costumes judiciários. É muito comum a gente encontrar vários julgados norte-americanos. Marbury versus Madison, um exemplo, por exemplo, é um exemplo de grande julgado famoso.
Outros julgados, por exemplo, do julgado de The People versus Miranda, do Miranda's Warning, o aviso de Miranda, e assim por diante. Então, nós temos uma Constituição complementada no direito norte-americano por costumes judiciários. Quanto à sua extensão, uma Constituição quanto à sua extensão, ela pode ser prolixa, analítica, ou seja, uma Constituição extensa, grande, que coloca no seu interior tudo aquilo que vai ser regido. É o caso da Constituição brasileira. A Constituição brasileira é uma Constituição prolixa, analítica, uma Constituição formal, porque além de estruturar o poder, garantir direitos, estruturar o Estado, também existem coisas, ou melhor, dispositivos pouco relevantes. Ora, por que é necessário constitucionalizar a federalização do Colégio Pedro I no Rio de Janeiro? É um dispositivo formal, típico de constituições prolixas, analíticas e formais, constituições formais. Já uma constituição sintética, como é a Constituição norte-americana, tão somente há elementos centrais do direito constitucional: a estruturação do Estado, dos poderes e também, por fim, de direitos e garantias fundamentais. E quanto ao modo de elaboração, pessoal, uma Constituição ela pode ser revolucionária, ou seja, ela pode ser revolucionária? Não. Olha aqui está errado, me perdoem, viu? A Constituição, quanto ao modo de elaboração, ela pode ser histórica. E uma Constituição histórica, pessoal, ela se refere à primeira Constituição redigida por aquela sociedade. É o caso da Constituição norte-americana. Ora, a Constituição norte-americana, ela é histórica. Por quê? Porque ela foi a primeira e única Constituição daquele país. É uma Constituição que já nos remete lá nos 1700 e 1800 e pouco. Uma Constituição extremamente antiga. E uma Constituição dogmática, pessoal? Uma Constituição dogmática, ela não é uma Constituição histórica, mas é uma Constituição que foi criada após diversos aprendizados constitucionais para certa e única sociedade. É o caso da Constituição de 1988. E aqui, nessas 4 primeiras classificações, nós podemos pontuar que a Constituição brasileira de 88, ela é uma Constituição promulgada. Ora, ela foi criada a partir dos trabalhos de uma Assembleia Constituinte democraticamente eleita. Ela é uma Constituição escrita. Ela é uma Constituição prolixa, analítica. Por quê? Porque, para além de aspectos centrais do direito constitucional, a Constituição de 1988, ela, para além de pontuar a estruturação do Estado, dos poderes e direitos e garantias fundamentais, pontua outros inúmeros aspectos, pessoal. Ora, como eu disse para vocês, até a federalização do Colégio Pedro I no estado do Rio de Janeiro. Outra questão, que hoje em dia não existe mais, mas antigamente, na época da vigência da promulgação da Constituição, nós tínhamos, que era justamente a taxa de juros máxima a ser cobrada no país. Isso não são normas materiais, mas normas constitucionais formais. E, quanto ao modo de elaboração, a nossa Constituição ela é dogmática. Por quê? Porque ela foi criada a partir de aprendizados históricos constitucionais antigos para uma sociedade determinada, que foi a sociedade pós-revolução, ditadura militar. Tudo bem? Nós temos aqui a classificação da nossa Constituição de 1988. E continuando com as nossas classificações, quanto à alterabilidade, mutabilidade e estabilidade, a Constituição ela pode ser rígida. E o que significa? Significa que a Constituição ela possui um processo de alteração mais rigoroso que as leis infraconstitucionais. E uma Constituição rígida, ela é diametralmente oposta à Constituição flexível. Na Constituição flexível, galera,
a gente tem que as normas constitucionais, elas são alteradas pelo mesmo procedimento das normas infraconstitucionais. Então, numa Constituição flexível, a gente tem que a Constituição, ela é uma lei normal. Então, somente mais uma lei dentre as inúmeras leis existentes no ordenamento jurídico brasileiro. E também nós temos, quanto à alterabilidade, uma Constituição semi-rígida, pessoal. Ou seja, parte dessa Constituição ela é rígida, ou seja, uma parte da Constituição que o Poder Constituinte entende por relevante, é necessário um processo de alteração mais rigoroso. E na outra parte, é necessário tão somente o processo de alteração de uma lei infraconstitucional qualquer, de uma lei ordinária. Tudo bem? Rígida, flexível, semi-rígida. E quanto à dogmática? Quanto aos pensamentos, uma Constituição ela pode ser ortodoxa. O que significa uma Constituição ortodoxa? Que implementa na Constituição tão somente um ponto de vista, tão somente um valor. Diametralmente oposto, nós temos a Constituição eclética, ou seja, que incorpora no texto constitucional diversos valores, ideais, finalidades. Tudo bem? Quanto à ontologia, isso aqui é a classificação queridinha das provas. A gente está tendo isso aqui, uma cobrança massiva dessa classificação. Isso, inclusive, pessoal, foi alvo de cobrança na Polícia Civil de São Paulo 2022, tá bom? Então a gente essa aqui é a classificação queridinha das bancas de concurso atualmente. E vamos lembrar do nome do jurista que a teorizou, essa classificação, Carl Lowenstein. Meu inglês maravilhoso aqui para vocês, mas lembrem-se desse nome que é o autor que teorizou essa classificação. E para Carl Lowenstein, quanto à ontologia, a Constituição ela pode ser semântica, nominalista e normativa. Comecemos pela Constituição normativa. Uma Constituição é normativa, pessoal, quando ela consegue impor as suas normas para a sociedade e mudar essa sociedade de maneira efetiva. Ou seja, a Constituição ela tem um poder de conformação da sociedade muito grande. A sociedade é realmente mudada por essa Constituição, concretizados os valores, as normas, os dizeres previstos nessa Constituição. Uma Constituição nominalista, ela não consegue de maneira efetiva mudar a sociedade, mas pretende assim mudar. Então, uma Constituição nominalista, ela pretende se tornar normativa. Ela pretende mudar a sociedade, embora ainda não consiga. Já, por fim, uma Constituição semântica, e foi justamente esse o conceito cobrado na PC São Paulo 2022, delegado, a Constituição semântica é aquela Constituição que tão somente se satisfaz, vamos dizer, constitucionalizando, legalizando, teoretizando, colocando no texto constitucional, pessoal, aquilo que já está incorporado na sociedade. Ou seja, nós temos ali, vamos dizer assim, um costume muito grande na sociedade que já vem sendo seguido há milhares e milhares de anos. Não milhares de anos, mas já algumas décadas. Vai lá e coloca dentro da Constituição esse costume, entendeu? Então, é uma Constituição que tão somente materializa, ou melhor, formaliza já tradições, autoritarismos e também até mesmo regimes ditatoriais que são já existentes há décadas, pessoal. E o grande exemplo de uma Constituição semântica é justamente as constituições socialistas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nessa época da União Soviética, primeiro se criava o Estado soviético, todos aqueles costumes, e depois você colocava no papel o que acontecia. Tudo bem? Então você tem uma Constituição formalizando aquilo que já estava em prática. Beleza? E aqui, por fim, quanto à origem de sua decretação, uma Constituição ela pode ser uma autoconstituição. Ou seja, o próprio Estado-nação cria sua Constituição. E nós temos também a heteroconstituição,
quando algum órgão internacional ou um outro Estado impõe uma Constituição para um outro Estado, para aquele Estado que está sendo, vamos dizer assim, criado. Tudo bem? Lembremos aqui, pessoal, a Constituição do Haiti tentou ser criada, a Constituição de Timor-Leste, aqueles que gostam de direitos humanos. Também temos a Constituição do Iraque, que tentou ser colocada pelos Estados Unidos. E aqui, como a gente fez no bloco anterior, nós temos que a Constituição brasileira ela é rígida. Por quê? Porque ela exige um processo de alteração mais, vamos dizer, mais rigoroso do que aquele para as normas infraconstitucionais. Lembrem-se, 2 turnos de votação, 3/5 do quórum, legitimados especiais. A Constituição brasileira, pessoal, ela também é eclética. Por que ela é eclética, pessoal? Porque, além de garantir diversos fins sociais, garantem também outros de diversas camadas da sociedade, tanto da maioria como da minoria. A Constituição Federal, pessoal, ela garante o direito aos grandes, médios e pequenos proprietários rurais, mas também garante os direitos das terras indígenas, das populações que tradicionalmente ocupam essas terras. Percebam, são às vezes, pessoal, fins que um leigo não entende. Ela fala, não, mas isso aqui é oposto, isso não tem como conciliar. Tem sim, a Constituição consegue. Por quê? Porque ela é eclética. Quanto à ontologia de Karl Lowenstein, a Constituição brasileira ela é nominalista, com pretensão de se tornar normativa. Tudo bem? Ou seja, por mais que ela não consiga efetivamente moldar a sociedade, ela quer isso. Ela quer se tornar normativa e assim moldar a sociedade. E por fim, nós temos que a nossa Constituição é uma autoconstituição. Por quê? Porque ela foi criada pelo Brasil, tão somente pelo Brasil, através de uma Assembleia Constituinte eleita pelo povo brasileiro, de maneira soberana. De maneira soberana. Beleza? Então, nós temos que a Constituição brasileira, ela é promulgada, escrita quanto à sua forma, prolixa ou analítica quanto à sua extensão, dogmática quanto ao modo de sua elaboração, rígida quanto à sua alterabilidade de alteração, mutabilidade de mutação, né, de mudança, eclética quanto à sua dogmática, quanto aos seus fins, nominalista com pretensão de se tornar normativa quanto à sua ontologia, e também quanto à sua origem de decretação, é uma autoconstituição. Pessoal, isso aqui é muito importante, isso não cai, isso despenca. Então, se eu puder falar para vocês qual é o papel, qual é os temas mais importantes dessa nossa segunda parte da aula? O conceito de Constituição, sem dúvida, isso aqui despenca. E também as espécies de Constituição. Isso aqui também despenca em prova. Quanto ao papel da Constituição, isso aqui é mais difícil de ser encontrado, mas é importante. E os elementos de Constituição também são mais difíceis de serem encontrados, mas também são importantes e vai cair na sua prova. E para a gente finalizar, pessoal, para a gente entrar na reta final da nossa aula, nesses últimos minutos, eu gostaria de tratar com vocês de conceitos relevantes de Constituição. E quais são? A Constituição Aberta de Peter Hubbard, a Constituição Garantia e a Constituição Dirigente Programática de Canotilho, pessoal. O constitucionalista português e talvez um dos maiores constitucionalistas atuais, Canotilho. E o que vem a ser, galera? A Constituição Aberta de Peter Hubbard. A Constituição Aberta, pessoal, de Peter Hubbard, entende que não tão somente compete a um único órgão a interpretação da Constituição. A Constituição, ela deve ser interpretada também pelo Poder Judiciário, mas também pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo e também pela própria sociedade.
nós temos aqui, pessoal, uma Constituição cuja interpretação é aberta a todos. Tudo bem? Todos. E é por isso que nós temos a diferença entre supremacia e soberania judicial. A soberania judicial significa que a única e última voz é a do Poder Judiciário. A única voz é do Poder Judiciário. Já a supremacia é que a última voz, após ouvir outras inúmeras vozes, é do Poder Judiciário. Tudo bem? Hoje nós devemos prezar por uma, pessoal, supremacia. Porque a última voz é do Poder Judiciário e não a única voz é a do Poder Judiciário. Beleza? O que é a Constituição Garantia? A Constituição Garantia, galera, é aquela que visa, de maneira preponderante, assegurar liberdades individuais e coletivas. E, de maneira oposta, nós temos a Constituição Dirigente Programática. Por quê, pessoal? Porque não basta tão somente assegurar liberdades individuais e coletivas. Nós temos que, segundo a partir de uma Constituição Dirigente Programática, estabelecer um plano de direção objetivando uma evolução política. E, além disso, traçar diretrizes para a utilização e para o progresso social, econômico e político a serem perseguidos pelos órgãos estatais. A Constituição brasileira, ela é uma Constituição aberta, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida disso. Ela, pessoal, para alguns autores, aqui a gente tem uma divergência. Uma primeira parte da doutrina entende que a nossa Constituição ela é programática e tão somente programática. Já uma segunda leva de autores entende que a nossa Constituição ela é garantista com viés programático. Eu vou dizer para vocês que na prova do Pará, PC Pará 2021, foi cobrado que a nossa Constituição é programática, tudo bem? A da PF também 2021 cobrou isso. Então, vamos nos atentar a esse entendimento doutrinário. Lembrando também que existem autores que pontuam, Pedro Lenz é um deles, que a nossa Constituição ela é garantista e com viés programático. Tudo bem, pessoal? E a gente vai encerrando esse bloco, um bloco mais curto, uma parte mais curta da nossa aula, totalizando aí, pessoal, quase 2 horas desse nosso mini curso. Eu me coloco à inteira disposição de vocês, pessoal. Como eu disse, meu nome é Matheus de Palma, meu Instagram está aqui embaixo e eu me coloco à inteira disposição de vocês, pessoal. Eu sou delegado de polícia aqui no estado de Mato Grosso do Sul e dúvidas, questionamentos, crises existenciais, eu digo, Dedicação Delta está à disposição de todos vocês e, com certeza, é o curso mais específico para o cargo de delegado de polícia e também para as carreiras policiais. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade, agradeço imensamente a audiência de todos vocês e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos.